Vamos dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos assimilar os nossos pensamentos, unir, para que possamos reencontrar os companheiros da espiritualidade, espíritos esses que sempre nos auxiliam, nos orientam nessas reuniões que nós fazemos. E a entidade também agradece a todos a presença e, para tanto, nós estamos agora iniciando o estudo do Evangelho. Nós já estudamos a introdução, a introdução respectivamente, e Sócrates e Platão, o precursor do Espiritismo. Então, fica aí, hoje, a nossa companheira, a Cleire, que muito assimilou os nossos conhecimentos, sempre assimila os nossos conhecimentos, esclarecimento da lição da noite. Então, nós vamos, nesse instante, pedir essa proteção que possa nos auxiliar, nos orientar, encaminhar os nossos pensamentos no esclarecimento e na orientação salutar dos nossos conhecimentos, que nós possamos desenvolver uma reunião bastante proveitosa a todos nós aqui encarnados e desencarnados que, por certo, estarão conosco. E assim, nós vamos dar por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. O agradecimento especial à Cleide, que se preparou a lição da noite, é o capítulo 1 do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. E ela, então, está com a palavra. Fica à vontade, Cleide. Obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? E nós pedimos que o Cristo, o nosso mestre dos mestres, nos abra o caminho do coração para seus ensinamentos. É muito bom, com certeza, nos sentirmos envolvidos, amparados pelo nosso Pai Maior. Nós sabemos que a partir de Deus há sempre planos, nunca age de improviso. E Deus, como Pai amoroso e bom, Ele nos deixou o Cristo como governador do nosso planeta, que traz para nós tantas coisas boas para a nossa evolução. E uma das coisas que Cristo faz diante da humanidade toda, apesar de, com certeza, cuidar de cada um dos habitantes do planeta, uma das coisas que ele faz em relação ao ensinamento a toda a humanidade é enviar de tempos em tempos emissários, pessoas, situações, para que haja um desenvolvimento maior e mais rápido da humanidade. E então, hoje nós estamos aqui e a nossa tarefa é falar de um desses emissários divinos, que Cristo enviou para que a humanidade pudesse se desenvolver um pouco mais rapidamente, né? Ele, como cuidador amoroso, nos traz, então, de tempos em tempos, esses emissários. Eu confesso que não foi muito fácil procurar coisas falando sobre Moisés. E confesso que o que eu sabia dele é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Decálogo, né? Eu sabia da missão toda dele, mas estudando, buscando palestras na internet, com o conhecimento espírita, né? Palestras espíritas, eu aprendi muita coisa, trouxe para mim ensinamentos muito valiosos sobre esse emissário divino, né? A gente entende que buscando esses ensinamentos, vindo lá do Velho Testamento, tem muitas coisas que são, às vezes, questionáveis. Ou seja, assim, será mesmo que foi naquela época, que foi daquele jeito, naquela situação, né? Se aconteceu assim naquele espaço de tempo? Mas que a gente tem que entender que os ensinamentos que a gente recebe
O importante não são essas coisas. O importante é o que aquela pessoa trouxe, os seus feitos, o que ele trouxe de especial e contribuiu para acrescentar na humanidade, na história da humanidade. E com certeza Moisés, ele veio acrescentar muito. Tanto que Kardec, ao trazer ali a codificação da doutrina espírita no Evangelho, ele colocou no primeiro capítulo uma parte sobre Moisés, falando das 3 revelações e colocando ele como a primeira revelação, né? Ele foi o primeiro, um grande missionário cuja missão nos fala, a doutrina dos espíritos, foi a missão de um grande legislador moralista. Ele veio trazer para nós leis para o adiantamento dos povos. Isso foi a missão de Moisés. Considerado, então, portador da primeira revelação, Moisés reencarnou no seio do povo judeu, com a missão de estabelecer as bases da justiça aqui na Terra. Aí nós vamos entender por quê, né? E foi enviado para trazer também à humanidade a crença de um Deus único, o monoteísmo, a iniciar-se ali pelo povo hebreu. Os povos eram politeístas, nós sabemos disso, né? Cultuavam vários deuses, Deus Sol, Deus da Lua, animais, aqueles que eram metade animais e metade homens, então eles cultuavam imagens, faziam sacrifícios, inclusive, para reverenciar esses deuses. Não tinha esse conhecimento do Deus verdadeiro, esse Deus único que nós conhecemos hoje, né? Mas por que o povo hebreu foi escolhido para ser, vamos dizer assim, referência, o início para se espalhar essa cultura monoteísta? Nós vimos lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, falando dos exilados de Capela. Capela é um sistema planetário, né, que se desenvolveu bastante a sua maturidade moral. Então, espíritos foram degradados de lá porque não comportavam aquela evolução toda, assim como está acontecendo com o planeta Terra também. Está se transformando no planeta de regeneração e muitos espíritos não vão ficar neste planeta e vão ser degradados também para planetas inferiores, planetas de expiações e provas, não planetas primitivos, porque a gente não retroage nos nossos aprendizados, vamos dizer assim, né? Então, ali no livro A Caminho da Luz, diz que os hebreus eram um dos povos que vieram exilados de Capela, que de lá vieram espíritos degradados e formaram 4 raças, a dos hebreus, a dos egípcios, hindus e hindus europeus. E desses 4 grupos, eles se agruparam por afinidade. O grupo dos hebreus, o grupo dos egípcios. Então, eles tinham uma afinidade de conhecimento, de sentimentos, por isso que eles se agruparam dessa forma, né? E o grupo dos hebreus, os israelitas, hoje eu estou um pouquinho com dificuldade da fala, viu, gente? Está falhando um pouco aqui, porque eu estou um pouquinho resfriada. Era um grupo que tinham a ideia de Deus único mais forte dentro deles. Porque, com certeza, em Capela, como era um sistema planetário mais evoluído, já se sabia da existência apenas de um Deus, o Deus único. Então, eles traziam de lá essas ideias. Apesar de vir e reencarnar aqui no planeta Terra, onde se tinha uma cultura politeísta, onde se adoravam vários deuses. Mas eles traziam dentro de si, das suas memórias espirituais, a cultura de um Deus único. E era também uma raça mais homogênea. Era um dos motivos que foi escolhido para trazer esse lado e fortalecer a ideia de um Deus monoteísta, né? Uma ideia monoteísta de um Deus único. Mas Emmanuel também, ele diz que não foi só por isso,
Diz que principalmente o povo hebreu foi escolhido porque ele era necessitado, devido à sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Então, era para trazer mais de perto para eles se transformarem, para eles melhorarem esses sentimentos, esses vícios ainda do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Eles traziam uma ideia de soberba, vamos dizer assim, de ser um povo melhor. Então, Cristo vai lá para o povo hebreu, né? Vai nascer ali com o povo judeu e mostrar para eles uma diferença onde precisa trazer essas modificações e trazer essa ideia para ser fortalecida de um Deus único. Então, junto com Moisés, o povo hebreu ali, ele viveria uma experiência muito grande para seu aprendizado e para sua transformação moral. O Velho Testamento conta que Moisés nasceu na época em que o povo hebreu estava sendo escravizado há 400 anos, né, pelo Egito. E ali nasceu Moisés. Moisés era hebreu. Ali mostra que ele foi escravizado, o povo hebreu ele foi escravizado pelo Egito, porque devido a uma grande fome em Canaã, eles partiram dali de Canaã para esse lado do Egito. E lá o faraó, vendo que estavam crescendo muito, com medo do poder ali crescer muito, fez com que eles se tornassem escravos do Egito. E eram muitos e muitos homens que viviam ali no Egito, né? E mais tarde, quando houve a mudança do trono do faraó ali, eles ficaram com medo que eles crescessem a tal forma que tomasse o poder dos egípcios. Então o faraó deu uma ordem que se matassem todas as crianças, meninos, para que a população não crescesse tanto ali e que não houvesse problemas, né? Então, diante dessa situação, uma mãe israelita, né, ali, ela fez com que o filho dela se salvasse. O filho dela tinha nascido, ela escondeu ali, mais ou menos com 3 meses, ela pegou, escondeu o filho dentro de um cesto de junco e colocou ele nas águas do rio Nilo, para que ele fosse levado e não fosse morto pelos soldados. E conta ali a história que a sua irmã foi seguindo aquele cestinho para ver onde que ele era levado. E mais à frente, ela viu que as criadas da princesa Termutes, filha do faraó, pegou o cestinho. E olharam ali então e viram que tinha uma criança. Logo de momento ali, aquela princesa Termutes, ela sentiu um grande amor por aquele bebê, por aquela criança naquele momento ali. Então, ela resolveu que queria ficar com aquela criança. Só que ela não tinha como amamentar, diz ali a história. Então, a irmã de Moisés, sabiamente, chega ali próximo delas e fala que conhecia uma mulher que tinha tido um filho ali, naqueles tempos, e que estava amamentando, e que poderia amamentar aquela criança também. Então, eles chamaram aquela mulher, que era a mãe biológica de Moisés, e ela, durante um certo tempo, cuidou ali do Moisés através da sua amamentação. Então, a filha do faraó, ela resolveu adotar aquela criança. E deu, então, o nome de Moisés, que seria ali, teria como significado, nascido das águas, né? E ele foi criado ali por eles como um príncipe. Tive diversos conhecimentos sobre táticas de guerra, olha só os conhecimentos, matemática, astronomia, conhecimentos estes que iriam ajudar na sua missão, que iria ser desempenhadas um pouco mais à frente. E ele viveu então dessa forma, com certas regalias, durante 40 anos no Egito. Ele sabia que era israelita, que ele era hebreu. E sabia ali
que o povo dele, da sua descendência, estava sendo escravizado, que não cuidavam bem daquele povo que estava ali, né? Que serviam ali como mão de obra barata para aquele país. Então, o que ele fez? Um dia ele foi ter com seus irmãos de raça e viu então um soldado egípcio tratando muito mal um dos seus irmãos. Ele então, imediatamente, ele se enfurece, vai lá, briga com aquele egípcio e o mata. Ele mata um egípcio por causa de um irmão de raça. Com certeza, ele sabia que aquele acontecimento chegaria aos ouvidos do faraó. Inclusive, ele foi ameaçado de morte. E temendo pela própria vida, ele foge para as terras de Midian, para o deserto de Midian, né? E lá ele constitui família, ele se casa com Zípora e tem 2 filhos. E se torna pastor de ovelhas. Ele viveu lá mais 40 anos. Com 80 anos, ele recebeu uma mensagem do emissário divino que estava para começar uma missão para ele. O que aconteceu? Como que ele recebeu essa mensagem? Como fala no Velho Testamento, né? Deixa eu só dar uma lembrança só. Ele viveu 40 anos no Egito, com regalias, e viveu 40 anos no deserto, ali com retaliações, vamos dizer assim. Ele já não tinha mais aquelas regalias. Ele precisou se despojar de muitas coisas para viver naquele deserto e ter novos aprendizados. Mas o conhecimento que ele tinha continuou com ele. Apenas as situações materiais é que ele não tinha mais, né? Então ele saiu de uma vida de príncipe para um homem comum, tendo que conviver com as limitações do deserto. Então, um certo dia, com 80 anos, teve um aparecimento de um espírito, né? Que eles consideram como Deus, né? Eles encontravam Deus. Só que ele não apareceu na figura de uma pessoa. Era uma chama de fogo que estava ali num espinheiro, numa sarça, eles falavam a sarça, né? Só que ele olhava, aquela sarça, aquela matagal ali, ele não se consumia pelo fogo. Então ele se aproximou, falei, é curioso isso, né? Ele se aproximou e ele percebeu ali que tinha uma situação diferente. Então o emissário de Deus falou com ele e disse para ele que ele deveria voltar ao Egito e salvar o povo hebreu da escravidão, que essa era a sua missão terrena. Mas ele não acreditou nisso. Eu, com 80 anos, salvar aquele monte, aquela multidão, falou, não tem condições. Aí o Espírito disse para ele que ele seria protegido, que eles estariam juntos e que ele iria conseguir cumprir com aquela missão. Mas falou assim, mas como? Eu vou chegar lá e vou dizer, estou falando as minhas palavras, vou falar com o emissário que Deus me mandou salvar o povo e achar que eles vão crer em mim, que eu sou o emissário divino? E aí foi dito para ele que ele teria poderes. E isso iria ajudar com que eles acreditassem que ele era um emissário divino. Então, nós sabemos que esses poderes que ele teria que seriam afloradas mediunidades. Porque naquele tempo a mediunidade, ela em alta assim, mostrava que aquele que se comunicava com Deus, que na época se dizia que era Deus, era um emissário divino. Então, ele veio com mediunidades, né? Na verdade, então, eles falavam dessas mediunidades que aflorariam. E o fato de apresentar coisas incomuns, de uma certa forma extraordinárias, facilitava a crença de ser um missionário de Deus ou um profeta divino, né? Os povos necessitavam, na época, dessas provas.
Falar que era um emissário era um charlatão, né? Então, eles precisavam dessas provas. E como eu disse, embora tendo na memória espiritual a crença de um Deus único ali, do monoteísmo, em sua vivência ali como escravos, os hebreus, eles traziam uma cultura politeísta. Então, apenas falar para eles assim, que eles iam retirar eles de lá, de um Deus, não ia adiantar falar que ele era o enviado de Deus. Então, era preciso essas provas, né? Então, com certeza, ele trouxe diversos tipos de mediunidade. De efeitos físicos, nós sabemos, vidência, né? Audiência, porque ali ele ouviu o que o emissário divino falava, ele conversava com os emissários de Deus, né? E também lá no Decálogo, quando ele recebeu o Decálogo, foi através da sua mediunidade que ele recebeu os 10 mandamentos. Então, a mediunidade era um recurso utilizado na época para impressionar, ao mesmo tempo para auxiliar. E os profetas citados no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, nós sabemos que eram médiuns. Que eram médiuns que realmente tinham uma sintonia maior com o plano superior, tinham um contato mais direto com a espiritualidade e traziam muitos ensinamentos. Hoje, a mediunidade para nós é bem estudada, né? É bem difundida, depois de ser trazida, assim, aclarada pela doutrina espírita. Nós sabemos que a mediunidade ela é usada hoje de diversas formas. A comunicabilidade com os espíritos, ela tem muito mais acesso hoje, com muito mais frequência, com muito mais pessoas assim. Mas hoje, a mediunidade nossa não tem o mesmo fim que a mediunidade do passado. Não é só porque nós nos comunicamos com o espírito, que temos a vidência, ou que temos a audiência, a psicofonia ou alguma coisa assim, que nós somos considerados missionários divinos. Pelo contrário, hoje a mediunidade, ela é trazida para nós, com exceção de alguns médiuns missionários, como por exemplo o Chico. Hoje a mediunidade nossa, a comum, vamos dizer assim, ela é trazida para nós porque nós somos devedores. E através da mediunidade, da comunicabilidade, da oportunidade de trazer a comunicação de espíritos também, que estão ali no plano espiritual, em dívidas, em dificuldades, nós melhoramos as nossas situações. Então, nós não somos mais missionários por causa da mediunidade. Nós temos a mediunidade por causa das nossas dívidas. Nós somos médios em provações e expiações. Todos somos médios e uns têm as mediunidades mais ostensivas. Mas continuando a história de Moisés, né? Moisés, depois desse encontro, ele voltou para o Egito para libertar o povo. Lógico que o faraó não aceitou os seus argumentos, né? Eu vim em nome de Deus libertar os escravos e eu vou levar eles comigo, né? Lógico que ele não aceitou. Então, ele teve que usar de alguns recursos. E ele usou do recurso das pragas. Ele disse que se os hebreus não fossem libertados, os egípcios iriam receber os castigos divinos através de pragas. Mas ele não aceitou também, o faraó não acreditou. Então, começaram-se as pragas. Eu não vou citar isso aí. Teve os gafanhotos, quando a água se transforma em sangue. Isso vem através da mediunidade de efeitos físicos de Moisés. Mas, a partir de cada praga, cada negação do faraó, chegava uma praga. E foram 10 negações, e foram 10 pragas. Aí, quando aconteceu a última, que foi a morte de todos os primogênitos ali, inclusive do filho do faraó, o faraó cedeu. Ele acreditou da supremacia daquele Deus sobre os deuses do Egito ali. Então, ele acreditando, deixou que Moisés retirasse os hebreus do Egito. Mas eram muitos. Fala ali no Velho Testamento que tinham mais ou menos 600 mil homens, só homens,
além de mulheres e crianças. É isso que está escrito no Velho Testamento. Então eles saem de lá, Moisés começa a levar eles para longe dali, com a condição de levá-los a uma terra prometida. Ele prometeu uma terra para eles, aonde que eles pudessem viver longe da escravidão. Eles foram retirados de lá. Só que logo depois que eles saíram, passou um certo tempo, o faraó se arrependeu. Lógico, né? Tirar toda aquela mão de obra dali, do Egito, né? Desse tanto de gente que poderia trabalhar para eles ali, aquela mão de obra barata. Ele falou assim, não, está errado, vamos buscar eles de volta. E mandou que os soldados trouxessem novamente os hebreus e Moisés. Só que aí tem aquela passagem do Mar Vermelho, é o que diz ali no Velho Testamento. Que aquela passagem do Mar Vermelho, eles tinham que atravessar ali em busca dessa terra, mas o mar estava à sua frente. E Moisés, então, diz que ele levanta as suas mãos e o mar se abre em duas partes e eles passam. E os soldados que vieram atrás, assim que passa o último dos hebreus, os soldados vão entrando, mas o rio volta, o mar volta, né? E traga aqueles soldados ali, ceifa com suas vidas. O que é de verdadeiro de tudo nessas histórias, a gente não sabe, porque às vezes eles falam também de uma grande seca que tinha ali, que naquele momento não tinha água e depois a água veio, mas é o que a gente falou, não importa. Importa é o caminho que Moisés estava seguindo, livrando os hebreus da escravidão. O primeiro ato de libertação, então, dos hebreus, foi essa passagem pelo Mar Vermelho. Eles saíram do Egito, então, e essa passagem pelo Mar Vermelho. Mas ainda a sua educação estava por vir. Porque era um povo indisciplinado, guerreiro, assim, guerreava muito, né? Acostumado muito a essas guerras, a crueldades, a desforras, né? A vingança mesmo diante das coisas, porque seguiam leis muito antigas. Então, além de retirar esses povos da escravidão, Moisés tinha uma outra missão, de incutir neles a fé no Deus único e a moral, ensinando-lhes a confiança em Deus, num Deus bom e Deus justo. Então, a caminho da terra de promissão, um dia Moisés, ele se recolheu no Monte Sinai. Ele foi lá para o Monte Sinai, deixou todos lá, né? E ficou lá, se diz que durante 40 dias. E lá ele recebeu o decálogo, os 10 mandamentos, que nós sabemos que é um código divino de conduta com Deus, né? Com o lado espiritual e também de convivência com as pessoas. E lá ele recebeu esse decálogo. Pela sua mediunidade, ele recebeu essas instruções, né? E pela pneumatografia ou escrita direta, esses ensinos foram gravados ali nas tábuas de pedra. É o que o Kardec explica depois, né? Então, esse decálogo foi recebido como assim, para resumir toda a conduta que o povo ele deveria ter, que a humanidade deveria seguir mais adiante, né? Começando pelo povo hebreu. Eram regras realmente de bom convívio. E esses mandamentos, também conhecidos como leis, eles foram assim fundamentais para a época, uma vez que os indivíduos se encontravam assim na infância espiritual, vamos dizer assim, né? Eles tinham assim conhecimentos básicos, realmente seguiam leis antigas. E depois então de ficar em determinado tempo nesse monte e ter recebido o decálogo, ele volta para junto da multidão. Mas antes, ele recebeu um recado de que lá eles estavam fazendo umas coisas indevidas. Ele então volta e na chegada ele percebe
que eles, acreditando que eles não voltariam mais, eles tinham construído um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro eles estavam cultuando, fazendo o sacrifício como se fosse novamente aquele Deus material. Não tinham interiorizado em nada o Deus único, o Deus Espírito. Então, realmente, eles precisavam de grandes lições. Ele ficou enfurecido naquele momento, diz ali no Velho Testamento, que ele jogou as tábuas de pedra no chão e que quebrou aquilo ali. Só que, lógico, ele continuou a sua missão. Depois, ele falou de todos aqueles ensinamentos que vieram da fonte divina e que todos deveriam seguir. Estava lá no Velho Testamento, de Deus único, eu sou o Senhor teu Deus, né? Te livrei da escravidão do Egito, né? E as outras coisas lá, não furtarás, não matarás, né? Todas as leis, em 10 mandamentos. Só que eles eram um povo ainda muito indisciplinado. Não estava adiantando, como Moisés percebeu com a construção do bezerro de ouro, não iria adiantar eles mostrar e falar assim, ó, vocês não podem adulterar, vocês não podem roubar, não pode matar. Deus falou que não pode fazer isso. Eles tinham uma agressividade muito grande dentro de si, então precisava ter algo mais forte para que eles tivessem mais ordem, para que eles fossem contidos na sua agressividade. Então Moisés ele teve que criar outras leis disciplinares. Tinha recebido o decálogo, leis divinas, mas ele teve que criar leis disciplinares, leis humanas, mas que ele deu caráter divino. Deus disse que tem que ser dessa forma. Os profetas antigos também faziam isso. Porque se não tivesse caráter divino, leis humanas eles não obedeciam. Então há 2 tipos de leis que ele trouxe: as leis divinas, imutáveis, e as leis humanas que mudam de acordo com o adiantamento dos povos, né? Então ali a gente sabia que ele não adiantaria ele dizer para aquelas pessoas, vocês não podem adulterar. Então ele criou leis dizendo, porque eles não tinham como apresentar um Deus de amor, ele disse assim, vai ter que ser um Deus de justiça. Não adulterar. Ele disse assim para eles, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como sua cúmplice. Ou seja, uma lição de temor a Deus, que Deus o castigaria pela morte, e que aquela morte seria aplicada por eles, por seres humanos mesmo. Não adiantaria dizer que os filhos deverão honrar, obedecer os pais, não se comprometer com vícios. Eles não iriam entender. Então ele deixou no Antigo Testamento outra lei disciplinar. Essa está no Deuteronômio, a primeira estava no Levítico, que são livros escritos por Moisés. Essa dos filhos. Os filhos desobedientes, rebeldes, que não ouçam seus pais e se comprometam com vícios, serão apedrejados até a morte. Eram os 10 mandamentos, mas apropriados à infância espiritual daquele povo. Se não fosse jeito, eles não eram contidos. Então, eles temiam a Deus, esse Deus vingativo, né? Se errasse, ele fazia, ele te matava, vamos dizer assim, e eles obedeciam a essas leis. Era o estágio que a humanidade estava passando, né? Então, essas leis disciplinares tinham um caráter de temor. Mas vamos lembrar também, vocês vão lembrar dessas leis humanas instituídas por Moisés, que trouxe um grande avanço
para a humanidade, que é a pena de talião. O que era essa pena de talião? Que leis eram essas? Como era vulgarmente chamada? Chamada até hoje, né? Oi? Olho por olho, dente por dente, exatamente. Isso é para a gente acordar, viu, gente? A gente conversa um pouquinho assim para a gente acordar, né? Então, olho por olho, dente por dente. Mas a lei não era só isso. Era pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura, morte por morte. Porque era uma lei aplicada tal qual o crime. Talis era do latim, tal e qual, a pena de talião era de talis, do latim tal e qual. Então, era uma pena aplicada tal qual o crime cometido. Tipo, se a pessoa roubasse, seria cortada a sua mão. Se ela cegasse uma pessoa, teria vazado os seus olhos. Se matasse, seria morto, né? E essas leis eram aplicadas de uma forma muito severa, como castigo divino, eles diziam, né? Aplicado pelos homens. Hoje nós temos uma certa repulsa de ouvir isso aí, né? Quando a gente vê falar de pena de morte em outros países assim, a gente já tem uma dor no coração muito grande que não aceita, né? Mas falar dessas leis de Moisés ali, para nós temos essa repulsa, mas temos que entender que foi um grande avanço para a humanidade já. Porque antes dessas leis de tal qual o crime, era muito pior a lei da desforra. Acontecia que se a pessoa errava uma coisa, ela recebia vingança em 7 vezes, ou às vezes até 77 vezes. Isso nas gerações que viriam dele também. Lógico que nós sabemos que pela mediunidade a gente reencarna e vai ter com a justiça divina lá na frente também. Mas era uma coisa assim muito cruel de se pensar. Mas foi um avanço muito grande da humanidade, porque foi a primeira tentativa de se controlar essa vingança, né? Porque limitou a desforra a ser tal e qual o crime cometido. Já quebrava um pouco, de uma certa forma, a perversidade com o próximo, aquele comportamento vingativo. E já se falava, então, da justiça de Deus. Se você errar, você vai receber da mesma moeda, né? Já se falava de justiça, mas com uma interpretação ainda bastante errônea, né? Mas já era uma situação de progresso. A vivência do decálogo, ela sempre foi o objetivo, desde lá dos primórdios da civilização, né? Só que aí ela vai sendo aprimorada, o decálogo não, mas ela vai sendo trazida de acordo com a vivência, de acordo com o amadurecimento da população, né, da humanidade. E na maioria deles ainda está muito na infância. Naquele tempo, então, né, realmente estava numa grande infância. E ali no deserto, ali buscando aquela terra de promissão, a Canaã prometida por Moisés, conta-se que ele passou ali mais 40 anos. 40 anos num lugar, 40 anos no outro e 40 anos no outro. É isso que está no Velho Testamento, gente. E ele partiu sem entrar na terra prometida, mas deixou lá os hebreus com a terra, vamos dizer assim, né? Ele voltou à espiritualidade, conta ali com 120 anos. E Divaldo, ele diz que ali, nesses acontecimentos, nessa história de Moisés, é uma grande lição de paciência, aquela vivência de 40 anos no deserto. Eu acrescentaria aqui a lição de paciência, humildade, tolerância, perseverança e muita coisa. Mas por que eles ficaram 40 anos no deserto? Se em 40 meses, se em 3 anos, eles chegariam naquela terra prometida. Acontece que esse caminho era para a transformação do povo hebreu. Eles eram indisciplinados. Com certeza, como eu disse lá, eles foram escolhidos porque eles necessitavam daquelas lições.
400 anos, gerações no cativeiro ali, porque 400 anos é uns morrendo, outros nascendo ali, e no cativeiro. Eles se acostumaram com aquela vida de escravidão e passaram, tipo assim, a acreditar que era a vida que eles tinham que viver mesmo. Então, essa vivência no deserto, desses 40 anos, é para que eles retirassem do seu ser esses vícios. Eles estavam acostumados a trabalhar para o faraó, eles estavam acostumados a comer, a beber e a dormir, mas nada acrescentava no seu lado espiritual. Era o homem fisiológico, diz o Divaldo Pereira Franco. E precisaria, então, ele trazer para eles o ser interior, o ser espiritual que ele deveria cultivar. E ali Divaldo fala que assim, só que os hebreus, eles não queriam se libertar. Eles estavam acomodados com toda aquela situação. Eles saíram daí porque era uma ordem divina. Porque Moisés era enviado divino. Eles viveram ali somente para procriar e dormir e comer coisas fisiológicas, esquecendo da sua essência espiritual. Eles assimilaram lá atrás a cultura dos egípcios, acostumaram-se com aquela vida sem as lutas transformadoras. Então, os 40 anos de deserto é para a sua transformação, para a sua mudança interior. Enquanto eles conduziam a liberdade, imagina só o que eles pensavam e falavam de Moisés. O que eles pensavam da vida que eles levavam antes. Mas lá, não precisava disso tudo, aqui está muito ruim. Lá nós éramos escravos, mas a gente comia, bebia, dormia. Mas nada transformador. Ele, então, ali, percebeu que eles estavam assim, eles não queriam sair da sua zona de conforto. Porque, gente, nós acostumamos com as coisas negativas. Devido ainda às nossas imperfeições morais, nós nos acostumamos a ficar numa zona de conforto. Não, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Pessoas que aceitam, assim, relacionamentos abusivos, mas não quer sair lá de perto. Aí se vai lá a autoridade, tenta tirar a pessoa, fala assim, lá me batia, mas eu tinha uma companhia, que eu estou sozinho. Quer dizer, aquelas pessoas assim não valorizavam o seu ser espiritual, apenas o seu corpo. E precisava haver essa modificação, eles saírem do comodismo. Porque nós também somos apegados a esse passado. A terra lá o faraó era melhor. E por que nós somos apegados ao nosso passado? Nossa, a gente tem um negócio de saudosismo. Naquele tempo, era muito melhor. Era muito melhor. Mas, na verdade, nós temos que viver o hoje daqui para frente. E como que a gente pode se livrar dessas amarras do passado? O objetivo nosso realmente é a caminhada. Nós estamos aqui nessa vida, nós viemos, reencarnamos aqui, com o objetivo de chegar, vamos dizer assim, de ganhar uma terra prometida. Mas não é ganhar um pedaço de terra. É a construção de um reino de Deus dentro de nós. É trazer esse reino de Deus que fica outrora escondido, né? Que nós precisamos trazer à tona. Porque nós estamos aqui agora, gente, disputando vagas. Vocês sabiam que a gente está disputando vagas? Num planeta que está se transformando em planeta de regeneração. E que nós estamos vendo ele como um caos, como o mundo está difícil.
Como que nós vamos livrar dessas coisas do passado? Nós temos que viver para frente. Nós tivemos a oportunidade de conhecer as coisas lá de trás, mas estamos vivendo agora dentro dos ensinamentos do Cristo, explicados ali pela doutrina espírita. Temos um conhecimento bom. Nós não somos o povo escolhido como os hebreus. Eles se julgavam, viu? Depois ali eles se consideravam o povo escolhido por Deus. Que aquele Deus era deles, o Deus dos hebreus. Nós não somos o povo escolhido, mas nós temos que ter muita gratidão por Deus, por Jesus, por ter essa oportunidade de termos a justiça divina sendo estudada através da reencarnação, dessas coisas assim que nós aprendemos através da doutrina espírita. Nós precisamos consertar o mundo. Nós vemos que ele está um caos, mas como que nós vamos consertar o mundo? Seguinte, tem uma parábola que conta que um homem ele estava com essa preocupação. Ele era um grande cientista e ele queria consertar o mundo. E começou a estudar o que ele podia fazer, ficava no laboratório dele. E um dia o filho dele de 7 anos foi para lá, queria ajudar. Mas ele estava tão integrado com aquela pesquisa dele que ele não queria o filho dali. Então, ele não tinha como tirar, ele falou, tem que dar alguma coisa para ele fazer. Pegou lá uma revista, tinha um mapa mundi lá, né, do mundo mesmo assim, ele rasgou em muitos pedaços e falou para ele falou assim, e deu uma fita adesiva, falou assim, ó, você gosta de quebra-cabeça? Conserta o mundo aqui para mim. E a criança, então, entretida, e falou assim, vai demorar dias, pode ficar tranquilo, né? Passado algumas horas, ele falou assim, pai, consertei o mundo. Ele falou, isso não é verdade. Como é que uma criança que nem conhece um mapa consertou o mundo? Aí ele falou, falou assim, como é que você fez isso aí? Ele foi lá, estava tudo certinho, né? Pai, é que a hora que o senhor estava rasgando, eu percebi que tinha um homem do outro lado. O mapa eu não conheço, mas o homem eu conheço. Então eu consertei o homem e quando eu virei, eu tinha consertado o mundo. Ou seja, o mundo, o planeta, ele está se transformando. Resta agora a nossa transformação moral. E nós temos essa oportunidade. A princípio ali, nós ficamos relutantes. Mas agora nós sabemos que nós devemos seguir as leis divinas. E nós já seguimos o decálogo? O decálogo está aqui. Jesus não modificou, estão as leis. Ele resumiu, não amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque ali está a convivência com o próximo, com Deus e com o próximo. Apenas isso. E nós recebemos, não foi de Jesus não, gente. Há 3.000 anos nós estamos lutando com esse decálogo à nossa frente. E nós já agimos daquele jeito? A gente tem um Deus só? Ou a gente cultua outros deuses? Ídolos? A gente deixa as coisas divinas em busca de só coisas materiais? A gente adultera ou não? A gente tem os pensamentos sãos? Alguém de vocês já matou alguém? Não? Já roubou? Não? Mas e quem matou? Oi? Já tirou quando era criança? Ótimo. A gente tem que colocar. Isso. Mas e quem matou a esperança de alguém? E quem roubou o sossego de outras pessoas com os nossos ideais inferiores? Quem tirou a paz do outro, colocando uma culpa no outro onde não existia? Então, gente, nós não estamos ainda seguindo os 10 mandamentos. Nós temos que entender, porque nós temos condições de entender um pouquinho mais, que matar
não é só matar, tirar a vida física. Roubar não é só tirar um objeto, porque às vezes é só porque quer comer alguma coisa. Às vezes alguém rouba porque ele está com fome e não tem condição de comprar. Mas a gente rouba coisas muito piores. Então vamos estudar o Decálogo mais vezes, vamos pegar e ver o que está escrito e o que de interpretação superior nós podemos tirar dali. E vamos aproveitar, porque nós estamos a caminho e vamos disputando essas vagas aqui. A gente quer pelo menos assim, ó, um pedacinho dessa terra prometida, né? Ficar num cantinho que seja aqui, para a gente continuar a nossa evolução. Porque eu acho que, assim, pelo menos eu adoro esse planeta. Né? Era isso que eu queria trazer. Desculpa se às vezes foi cansativo, foi uma coisa assim. Mas, assim, até para mim foi uma surpresa conhecer Moisés, viu, gente? Muito obrigada.